Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da Palavra do Senhor. Dessa vez é comigo, vai na rede social, no nosso canal, no YouTube, curta lá, aciona o sininho para receber o nosso conteúdo. Peguei você, graça e paz, Lucas, bom dia. Graça e paz, aporte, graça e paz vocês de casa, me deixou sem fala agora. Lucas aqui, por que eu fiz isso? Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, no versículo 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. No versículo 16 ele diz: remindo o tempo, aproveitando toda a oportunidade que vocês têm, porque os dias são maus. Então aproveitei a oportunidade que tinha e fui na tua frente, aleluia. Quando a gente fala de oportunidade, tem muitas pessoas hoje que estão vivendo dificuldades, né? E tributam isso a destino, tributam isso àquilo que é sina, e talvez não tenha nada a ver com sina, e sim com as oportunidades que foram desperdiçadas. Alguns exemplos: quantas meninas hoje estão vivendo dificuldades nos relacionamentos atuais, né? E aquilo que é a mesma dificuldade hoje, de uma traição, de uma agressão, aí ela traz à memória como foi o outro relacionamento, como foi o outro relacionamento, e parece que é um histórico, né? Uma sina que todo relacionamento dessa pessoa aí agora tem a ver com dificuldade, com traições, com mentiras, com abandonos. Um rapaz agora onde todo o esforço da faculdade, saiu da faculdade, colocou seus currículos e tal, parece uma sina, não consegue atuar na área, não consegue trabalhar. E bem da verdade, quando Paulo diz assim: o dia em que vivemos são maus, para que a gente aproveite as oportunidades. Quando a gente tem um encontro com Cristo, esse novo nascimento nos dá para nós, né, grandes oportunidades de decisões e de vida. A bem da verdade, algo que sempre fica no meu coração, é o texto em Romanos capítulo 12, que Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem muita gente aí hoje vivendo dificuldade, angústia, dificuldade nos relacionamentos. A avó passou por uma situação parecida, a mãe está passando, agora eu estou passando. O pai também tem suas questões, aí o filho está vivendo as mesmas coisas agora. O pai morreu de doença do coração aos 40 anos. Tem um jovem chegando agora aos 40, já achando que está doendo o coração, porque é uma sina as coisas que assolaram não só essas famílias, mas as famílias que vieram antecederam, né, essas pessoas. Não existe isso. O que nós precisamos é, como Paulo está dizendo, aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Eu vivi muitas coisas na minha vida achando que era destino, achando que era sina. Tive um encontro com Cristo, o Senhor transformou as sinas da minha vida em grandes oportunidades. E lá no versículo mais na frente, Paulo fala que não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aleluia! Essa primeira parte ela é muito interessante, né? Porque as pessoas, ou elas pensam muito na vida eterna e esquecem que nós já estamos vivendo essa vida eterna, né? Amém. Pensam só no céu, não, porque quando eu chegar no céu... Vai chegar ainda. E aí esquecem de que Deus nos colocou na Terra por um propósito, né? Não foi só por acaso pra gente vir aqui, passar um tempinho e depois voltar. Tem um propósito de nós estarmos nessa Terra. E aí, como o senhor falou, né? Se não aproveitar essas oportunidades, a gente vai terceirizar e colocar as culpas nas outras situações. Não, mas aí é por causa do governo que não tem emprego. Não, é por causa do meu pai que não me incentivou a estudar. É por isso que hoje eu não tenho oportunidade. Não, porque eu nasci em tal bairro, em tal sociedade, e aí eu não consegui ter oportunidade. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? E às vezes tributam até o mundo espiritual, né? Muitas vezes. Meu Deus do céu, Natal, o céu tá fechado, não sei o que. A gente escuta várias situações nesse nível. Quando, na verdade, se você acordar cedo e for vender água no sinal, já resolve metade dos seus problemas. Mas as pessoas querem, né, o tempo todo, como o senhor fala, né? Às vezes vir pro evangelho para se safar de alguns erros, por ter desperdiçado algumas oportunidades, né? Seja ela no relacionamento, não soube lidar com aquela situação no relacionamento, finalizou um relacionamento do qual poderia ser um relacionamento próspero, né? Saiu de um emprego que era um emprego que sustentava legal a família, mas por causa de um erro, de uma falha, né? Não aproveitou essa oportunidade, hoje passa por algumas dificuldades.
E a gente, se nós não pararmos para refletir sobre essas situações que dependem da nossa decisão, né? Deus nos deu livre-arbítrio, então você vai escolher se você vai querer trabalhar de segunda a sexta ou se você vai querer trabalhar de domingo a domingo. Tem pecado nisso? Nenhum. A Bíblia não condena nada disso, né? Cabe a você decidir essas situações, cabe a você decidir o relacionamento que você tá, cabe a você decidir se você vai querer continuar nessa situação, né? Mas a gente vê, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de terceirizar as situações, né? Não, mas aí é por causa da igreja, porque na igreja não tem círculo de oração, na igreja não tem vigília, na igreja não tem campanha, então por isso que os membros da igreja passam por certos níveis de dificuldade. Então, se a gente parar de terceirizar e pegar essa responsabilidade e aproveitar essas oportunidades que a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo tá falando disso, né? Foi alguém que viveu com Jesus, não foi alguém que, não, o cara tava lá junto, e aí? Ele tá falando aqui, vamos criar vergonha na cara e vamos aproveitar essas oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida, né? Quando a gente usa a expressão sina, né? Talvez eu creio muito na famosa lei da semeadura. A própria palavra diz, né, que a gente não vai se enganar. Aquilo que o homem semeia é o que ele vai ceifar. Nessa lei da semeadura, tem pessoas que semearam tantas coisas e estão dizendo que agora é sina, mas na verdade é a lei do retorno. A vida devolve para a gente o que a gente lança para a vida. Isso não tem nada a ver com sina. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem, principalmente aos da família da fé. E muitos de nós, né, nas questões das nossas dores, questões de vida, acabamos semeando na nossa vida e na vida dos outros situações que depois a gente está reclamando daquilo que é a colheita. A gente tem as oportunidades de fazer aquilo que é certo, oportunidade de fazer aquilo que é direito, oportunidade de ser resposta na vida de alguém, e a gente desperdiça essa oportunidade e muitas das vezes agimos de maneira errada e nos questionamos por que a pessoa agora está com o coração desse jeito, por que virou o rosto, por que isso está voltando para mim, ó dia, ó céus, por que estou passando por isso? Se nós formos olhar direitinho, não tem a ver com sina, não tem a ver com destino, mas tem a ver com semente. A mudança de atitude, né? Se você errou no relacionamento, como o senhor citou, quando você chegar no próximo, você vai mudar a forma de agir. Outras sementes, né? Você vai semear de uma forma diferente para poder colher um fruto diferente. Né? Não adianta você que traiu no primeiro relacionamento, acabou o primeiro relacionamento, aí foi pro segundo, fez a mesma... de novo. Aí chegou no terceiro, a mesma situação. Porque eu passo por isso, Deus, eu sou sem vergonha. Tanta dificuldade que eu passo nos meus relacionamentos. Porque, não tem... sem vergonha, a semente é a mesma, o fruto vai ser o mesmo, né? Não tem como modificar isso. E sempre a gente vê, né, na vida da maioria das pessoas que passam por essa tipo de situação, essas atitudes recorrentes, né? Você falha na forma de tratar as pessoas e você quer que as pessoas te tratem de uma forma diferente. Tem um resultado diferente do que você está fazendo igual. Não tem como. Se você não der amor, você não tem como colher amor se você não plantar isso nos seus relacionamentos, né? Cristo fala sobre isso o tempo todo. Mas a gente quer, né, dar um abacaxi com uma pessoa, né, com a casca e tudo, mas aí quer que a pessoa nos dê de volta o suquinho pronto, docinho, da forma maravilhosa. Se nós não entendermos, né, esse propósito e essa forma de viver, né, com essas situações de oportunidades e a forma de agir, a gente sempre vai estar tributando aos outros e sempre vai, né, entre aspas, estar colhendo essas sinas, né, que muitas das pessoas acham que mas na verdade são atitudes nossas que não mudam. Se não muda a atitude, sempre vai ter o mesmo resultado disso. Pegando carona, Deuteronômio capítulo 30, né, o Senhor vai dizer assim: eis que proponho diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E a gente escolhe maldição, está dizendo que é sina. São nossas escolhas. Que Deus abençoe teu coração. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus te abençoe. Até o próximo programa.